Olá, aqui é o João Vitor, eu sou o Químico de Ferro e na aula de hoje nós vamos resolver a questão número 116 do Enem 2021 PPL Caderno Amarelo. É uma questão sobre física que trata de impulso, quantidade de movimento e colisões. Então vamos para a leitura do enunciado. Foi realizada uma perícia técnica de um acidente de trânsito em que um carro colidiu com uma van em um cruzamento a 90 graus. Como esquematizado na figura. A van tem massa 2 vezes maior do que o carro. Depois da colisão, os dois veículos permaneceram grudados um ao outro e deslocaram-se a um ângulo de 45 graus com a direção de suas velocidades iniciais. Um radar mediu o módulo da velocidade da van imediatamente antes da colisão, encontrando 40 km por hora. Comando: qual o valor do módulo da velocidade do carro em km por hora imediatamente antes da colisão? Então, nessa questão, a gente tem primeiro uma colisão. Colisões podem acontecer de várias formas diferentes e quando elas acontecem e os dois objetos que colidem se mantêm juntos após a colisão, a gente pode dizer que essa é uma colisão perfeitamente inelástica. E nesses casos, a gente pode considerar também que a quantidade de movimento total do sistema se conserva, ou seja, a quantidade de movimento no início tem que ser igual à quantidade de movimento no final. A quantidade de movimento é representada pela letra Q e a gente tem Q0 igual a QF. Lembrando que quantidade de movimento é dado por mv, massa vezes velocidade. Além disso, a questão falou para a gente que a massa da van é o dobro da massa do carro. Então, mv é igual a 2 vezes mc. E que a velocidade da van, então velocidade da van no início, imediatamente antes da colisão, era de 40 km por hora. E a pergunta é, qual é a velocidade do carro? Então, isso é o que temos que fazer nessa questão. Um dado muito importante é que, depois da colisão, que aconteceu entre ruas perpendiculares entre si, que formam um ângulo de 90 graus aqui entre si, eles permaneceram em relação à horizontal sob um ângulo de 45 graus. Esse dado é importante, por quê? Porque a quantidade de movimento final resultante, que é os dois juntos se movendo a uma certa velocidade ali que a gente desconhece, pode ser encontrada, por exemplo, como sendo, como a gente faz soma de vetores, essa quantidade de movimento final nada mais é do que o vetor resultante entre os vetores quantidade de movimento inicial do carro e da van. Então, essa quantidade de movimento final nada mais é do que a soma entre quantidade de movimento do carro e quantidade de movimento da van. E aí o vetor resultante ali é a quantidade de movimento dos dois juntos. A gente sabe que esse QV, a quantidade de movimento da van, pode ser desenhado aqui, do lado de cá. E soma de vetores perpendiculares entre si, o vetor resultante nada mais é do que uma hipotenusa do triângulo formado entre esses dois vetores. Esse triângulo é retângulo aqui, e se esse ângulo é de 45 graus, consequentemente aqui também vai ser, e a gente tem um triângulo retângulo e isósceles também. Num triângulo retângulo de ângulos da base iguais, os catetos também têm que ser iguais, também tem que ter a mesma medida. Consequentemente, para eles terem saído a 45 graus juntos aqui em relação às ruas, a quantidade de movimento do carro no início tem que ser igual à quantidade de movimento da van no início, porque esses catetos desse triângulo, que é retângulo e isósceles, são iguais. Como a quantidade de movimento do carro tem que ser igual à quantidade de movimento da van, a gente pode então substituir os valores que a gente tem de massa e velocidade do carro e da van para encontrar o que a gente quer. Fazendo isso, o que a gente vai ter? Quantidade de movimento do carro é o quê? Vou fazer do lado de cá. É massa do carro vezes velocidade do carro. Isso tem que ser igual a quantidade de movimento da van. Massa da van
vezes velocidade da van. Vamos para as substituições agora. Massa do carro, eu não tenho quanto é, mas eu sei, por exemplo, que se eu chamar a massa do carro de MC, a massa da van tem que ser 2 vezes maior. Então eu vou continuar com MC aqui, que eu não sei. A velocidade do carro é o que eu quero descobrir. Se a massa da van é o dobro da do carro, posso trocar o MV por 2MC. Vezes a velocidade da van que eu tenho. Antes da colisão era 40. Preciso passar para metro por segundo? Não precisa, você vai encontrar o resultado em quilômetros por hora. Esse MC está multiplicando os dois lados da igualdade, todo mundo dos dois lados da igualdade. Eu posso simplificar por MC dos dois lados, que é a mesma coisa que cortar aqui. Então a gente vai ter a velocidade do carro como sendo 2 vezes 40, que é 80 km por hora. Essa é a resposta correta, a velocidade do carro, que corresponde à alternativa E aqui. A gente pode pensar nessa questão também da seguinte forma. Se eles saíram juntos a um ângulo de 45 graus, então eles saíram exatamente simétricos aqui em relação ao 90. Né? Então não teve efeito maior de um carro do que o outro. Então nem o carro nem a van ganharam ali nessa disputa, porque se a van ganhasse, essa colisão ia sair mais vertical aqui no meu desenho. Se o carro ganhasse ou contribuísse mais para a quantidade de movimento final, ela ia sair mais horizontal. Como essa contribuição foi igual e a van tem o dobro da massa, para a contribuição ser igual, o carro tem que ter o dobro da velocidade da van, para que a quantidade de movimento seja igual e eles contribuam de forma igual para essa colisão. Então, se a van tem o dobro da massa, o carro tem que ter o dobro da velocidade. De 40 vai para 80. Você pode pensar assim também, mas só porque esse ângulo aqui é de 45 graus. E essa contribuição para a colisão dos dois é a mesma. Então essa é uma questão de quantidade de movimento e colisões da física. E é assim que se resolve ela.